Muito bem, agora a gente fala sobre o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, que completa hoje 2 anos nessa terça-feira. As negociações de paz pelo fim da guerra em Gaza, mediadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançam no Egito e são consideradas as mais promissoras desde o início do conflito. O plano americano prevê cessar-fogo, libertação de reféns, retirada gradual das tropas israelenses de Gaza e criação de um governo interino no território. O Hamas aceitou parte das condições, como a troca de reféns por presos palestinos, mas recusa o desarme e a supervisão internacional, pontos exigidos por Israel. E aqui no Brasil eu chamo a atenção também porque bem no aniversário do ataque dos terroristas a Israel, ocorreu um protesto em defesa do Hamas e da Palestina, próxima à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O movimento terminou em confusão causada pelos apoiadores do terror. A polícia precisou intervir com uso de spray de pimenta e prisões. 3 baderneiros foram detidos. Eu quero ouvir agora a Ana Paula Henkel. Ana, porque ontem nós trouxemos aqui em Oeste Sem Filtro que hoje, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a POSP em São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, vai sediar, escute bem, um ato convocado pelo PCO, que é o Partido da Causa Operária, para comemorar os 2 anos do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, lembrando que resultou na morte de cerca de 1.200 israelenses e na captura de 251 reféns. Boa noite. Um dia triste para a humanidade, para quem está do lado certo da história, né, Daniel? Boa noite, Pioto, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Daniel, bom, alguns pontos. Primeiro, isso que você disse, parece que eu não sei se é um transe ou se é apenas pagamento de pedágio ideológico, mas hoje de manhã eu assistia a CNN Brasil. Vou dar nome aos bois. Eu assisti a CNN Brasil e a apresentadora, porque a gente tem que assistir, né, o outro lado para chegar aqui e mostrar a verdade como ela é de fato e não as narrativas que a velha imprensa no Brasil ela tenta colocar como a verdade absoluta. E eu estava assisti 2 programas e é impressionante como os apresentadores eles minimizaram o 7 de outubro de 2023, não no sentido das mortes em si. Eles falaram das mortes, da barbárie, da matança contra jovens que estavam celebrando a vida num festival de música, mas aí vem o mas. Mas aí você já sabe que você não precisa nem ouvir mais. Mas até onde nós temos que entender a matança de Israel, o genocídio que acontece em Gaza? Aí eles viraram o disco. O que começou com uma reportagem falando da barbárie do grupo Hamas, chamando o Hamas de terrorista, um grupo terrorista, de repente foram mais 10 minutos falando da barbárie, do genocídio em Gaza, que Israel é o grande vilão dessa história. Olha, é absolutamente chocante. Eu fiquei chocada porque você vê que desde 7 de outubro de 2023, o antissemitismo voltou, fantasiado de jornalismo, como eu vi hoje de manhã, e isso não é uma situação única. Aqui nos Estados Unidos também acontece isso. O antissemitismo nas universidades americanas, nas universidades no Brasil, o antissemitismo do governo brasileiro, dos amigos do Lula, do próprio Lula, que hoje é persona não grata em Israel. Então, Daniel, nós torcemos muito para que esse acordo que o Trump propôs, esses 20 pontos, que isso chegue em um consenso, porque por mais que a imprensa no mundo, que anda de mãos dadas com o globalismo, por mais que eles tentem encampar essa narrativa de que os judeus, Israel, são os grandes vilões dessa história toda,
Nós sabemos que isso não é verdade. E aqui, Daniel, eu deixo toda a minha solidariedade e todo o meu amor hoje ao povo judeu, que há 2 anos sofre porque ainda há reféns com o grupo terrorista Hamas, mas sofre diariamente porque eles não podem sequer dizer que são judeus. Eu tenho amigas com filhos pequenos judeus e eles são instruídos a não falar para ninguém que são judeus. Isso em Belo Horizonte, porque em 2025 alguém pode cometer alguma maldade contra essas crianças apenas por fazer parte de uma família judia. Silvio Navarro, 2 anos do ataque terrorista do grupo Hamas contra Israel e, por incrível que pareça, com protestos pró-Hamas em várias cidades do mundo e aqui no Brasil também. É de se lamentar esse tipo de gente. Eu vou poupar aqui adjetivos, então eu vou chamar de gente, né, para não invadir as casas das pessoas que estão nos assistindo nessa hora com outros termos. Mas quem comemora o assassinato, quem comemora um massacre feito pelas costas, e o 7 de outubro será lembrado como uma das páginas mais tristes, uma das datas, um dos dias mais tristes da nossa história recente. 1.200 mortos, calcula-se, 250 pessoas foram feitas reféns, jovens que estavam lá naquele festival de música eletrônica nova, e pessoas que estavam em kibbutz, muitas mulheres foram violentadas. A imagem que rodou o mundo de uma mulher violentada, sendo arrastada por terroristas bárbaros, o lado mais escuro da nossa humanidade, a crueldade, tudo isso em estado bruto. O mundo assistiu a tudo isso há 2 anos por um pessoal, de novo, estou poupando adjetivos aqui, que simplesmente não quer a existência do povo judeu. Eles querem dizimar o povo judeu. E aí, ao mesmo tempo, esses movimentos, isso ainda está para ser explicado na história, eu não consigo compreender por que partidos de esquerda, movimentos de esquerda, mundo afora, mas aqui, vamos ficar só no Brasil, qual é a relação que esses segmentos de esquerda no Brasil têm com grupos terroristas? O governo brasileiro, o Itamaraty é chefiado pelo Mauro Vieira, mas a diplomacia brasileira é chefiada pelo Celso Amorim. Sabemos que é ele quem dá as cartas da diplomacia brasileira, que prefaciou um livro do Hamas, que não conseguia, resistia, relutava em chamar este grupo pelo que é: terroristas bárbaros. O governo brasileiro, o presidente Lula da Silva, persona non grata em Israel. Olha de que lado o Brasil ficou na história. Então é uma data triste. E aí, essas pessoas, e eu estou me segurando muito para não adjetivá-las, vão na frente da embaixada americana, porque o governo dos Estados Unidos sabia o que estava acontecendo e tentou, na medida do possível, ajudar Israel a lutar contra o terror de parte a parte, de fronteira do norte ao sul, do norte pelo Hezbollah libanês, ao sul, na faixa de Gaza, a estreita faixa de Gaza, de 12 por 40 quilômetros, tomada politicamente pelo Hamas. Pois bem, o governo americano ajudou Israel a sobreviver depois do 7 de outubro. E essa gente vai na frente da embaixada americana celebrar a morte, celebrar o assassinato de civis. E finalizo aqui: civis. Não foi uma guerra de trincheira. Ninguém estava atirando, não era fogo cruzado, não tinha metralhadora do lado israelense. Eram civis. Augusto? Olha, o PT é coerente na política externa, né? O Lula passou o primeiro governo dele, primeiro mandato, segundo mandato, como parceiro, para ficar num exemplo, dos narcoterroristas das Farc colombianas, que tiveram embaixador em Brasília. Depois ele recomendou ao Maduro que criasse a sua narrativa, está criada. Essa narrativa inclui a culpa dos judeus em tudo que acontece lá, de Israel. Tudo. Quer dizer, nós estamos comparando a única democracia da região com um grupo terrorista. Só o PT.
Piotr? Não, e outra, né? Veja só, a direita coloca 100 mil pessoas na Avenida Paulista que vão pedir por anistia, paz, contra a corrupção, mais segurança pública e tudo de forma ordeira. Aí você tem essa meia dúzia de gente deplorável, abjeta, desculpa, Silvio, eu vou ter que colocar alguns adjetivos, que comemoram a morte, que comemoram o terrorismo e sai confusão. Dá para ver. É da natureza dessa gente, a natureza deplorável.